bem-vindos à aula de hoje. Na aula de hoje a gente vai estar fazendo uma capa vetorizada. Antes de tudo, eu queria explicar para vocês um pouquinho da diferença entre a capa de tipografia e a capa vetorizada. Ambas são capas que a gente acaba fazendo para a plataforma do Wattpad. Para eu poder exemplificar um pouquinho melhor, eu abri aqui os exemplos que a gente tem lá no Wonderful mesmo, desses tipos de capas. Então, as capas de tipografia, elas normalmente são capas em que o foco é realmente o título da obra e são utilizados outros elementos que tem a ver, né, tem relação com a história. Então, ela pode ter personagem ou não, mas em via de regra, normalmente a gente faz a capa com foco aqui no título e alguma imagem, alguns elementos que representem ali a história. A capa vetorizada, ela obrigatoriamente tem que ter personagem. Essa é a principal diferença que a gente tem ali quando a gente fala de capa vetorizada e capa tipográfica. Então, hoje, a gente vai estar fazendo uma capa vetorizada. Então, obrigatoriamente, eu vou ter ali os personagens, sem rosto nem nada, só com silhueta e as cores. Eu vou estar ensinando vocês o meu processo para fazer isso, porque o correto seria a gente utilizar o Adobe Illustrator. Só que, vamos ser sinceros, ninguém tem um computador bom o suficiente para estar usando Photoshop e Illustrator ao mesmo tempo. A gente não é profissional, então a gente acaba tendo alguns macetes, alguns shortcuts, né? Pra gente poder estar fazendo essas capas e eu vou estar mostrando pra vocês um pouquinho do que eu faço. Então eu escolhi fazer uma capa meio colegial, assim. Como a gente vai estar trabalhando com imagens e design que não vai aparecer rosto de pessoas, pra capa vetorizada, tipo, especificamente, eu não vejo problema em estar utilizando IA. Porque você vai ter que trabalhar em cima dessa imagem, você vai ter que tirar o rosto, você vai ter que deixar todas essas partes aqui como flat design. Então, pra mim, eu acabo usando porque às vezes é mais fácil do que realmente procurar uma imagem certeira de alguma pessoa que tá na posição que eu quero, com o rosto que eu quero, enfim. Então tá. Eu coloquei aqui todas as imagens, então foi o mesmo processo comum que a gente já vem fazendo nas outras aulas, então Ctrl C, aí eu venho aqui, clico com Ctrl V, clico com o botão direito e coloco todas as imagens como objetos inteligentes. Eu já escolhi aqui também umas duas opções de fundo, não sei se vou usar esse fundo aqui embaixo, esse aqui que é um pouco mais realista, ou esse daqui que já é um desenho. A gente vai ver conforme for fazendo. Então, o que eu vou fazer agora é realmente fazer o PNG das imagens. Então, para isso, eu gosto de vir aqui com essa ferramenta de Quick Selection Tool, né? Seleção rápida. E daí, clicar em selecionar objeto, selecionar assunto. Então, ele selecionou aqui a silhueta, né, da menina. Eu dou um OK. Essas aqui são as minhas configurações, que eu já havia falado para vocês. E daí dou um OK e daí tá pronto aqui a nossa seleção por agora. Aí também já fazer o PNG dele. Agora o que eu gosto de fazer é meio que posicionar os personagens para eu ter uma ideia do que eu vou fazer. Depois que eu fiz isso, basicamente dei uma centralizada, dei uma ajustada aqui. O que eu gosto de fazer para capas de vetores, né? Eu vim aqui em filtro, vou nesse Filter Gallery. Esse Filter Gallery tem uma penca de filtros que a gente pode estar utilizando. E cada filtro tem uma configuração diferente. Então, filtros artísticos, a gente tem esses filtros de passada de pincel. E cada filtro, vocês podem ver que vão estar fazendo algo diferente na imagem. Esses filtros são úteis quando você quer dar uma vibe diferente para a sua capa. Aqui para a capa de vetor, a gente vai estar usando esse filtro Cutout. Por quê? Porque ele acaba deixando as imagens, as cores, nessa vibe mais sólida. Então, é a partir dessas imagens, da própria cor da imagem, que a gente vai fazer o nosso vetor, né? Vai fazer
fazer a nossa silhueta dos personagens e tudo mais. Então aqui eu apliquei esse filtro, né, do Filter Gallery em todas as imagens, inclusive no fundo. E daí agora a gente vai para realmente o trabalho de vetorizar, né, de você tá fazendo aí a capa em vetor. Então, basicamente, eu crio uma nova camada, coloco uma máscara de camada na imagem que eu quero fazer o vetor. Aí, com o nosso conta-gotas, eu vou escolhendo as imagens e vou pintando bem manualmente mesmo a minha imagem para eu estar fazendo esse flash design, para eu estar fazendo essa imagem em vetor, né? Então, aqui o mais importante é você saber qual é cada camada. Então, por isso é muito importante você estar nomeando suas camadas ali. Então, eu nomeio a camada de cabelo, a camada de pele do rosto, e assim vai. E daí, porque daí você consegue ver certinho a questão de ordem das camadas. Porque se eu colocar a camada do cabelo acima da camada da pele do rosto, se eu passar com um pincel e acabar indo pra parte que não quero, né? Então, indo nessa parte ali do rosto, eu posso acabar modificando a imagem de uma maneira que eu não quero. Então, daí eu acabo tendo essa ordem, assim, com as camadas. E daí isso é realmente uma questão de organização. Então, a capa vetorizada, ela não é uma capa difícil de ser feita, ela só é uma capa trabalhosa. Porque você vai ter que estar tendo uma boa organização ali das suas camadas, você tem que ter um pouquinho de entendimento de sombra e claridade, então para você não acabar deixando a imagem totalmente sem dimensão, né? Então, depois que eu fiz ali a cor do cabelo, fiz ali o rosto e tal, eu dou uma suavizada nas bordas, que foi feita com PNG, porque o objetivo da capa de vetor é você ter realmente essas bordas da silhueta bem suavizadas, porque é como se fosse imitar realmente um desenho que foi feito. Então, daí a gente acaba fazendo isso. Aqui eu acabei, então, tô fazendo esses últimos retoques, né, na silhueta aqui dela. E daí, depois disso, é realmente você continuar com o trabalho de pintando a roupa, pintando ali a gravata, enfim, você vai fazendo aí esse jogo de sombra e luz. Não precisa ser realmente muito realista, porque esse não é o objetivo da capa. Então, uma coisa que eu gosto de fazer é utilizar as próprias imagens já, as próprias cores, na verdade, da imagem, para eu ir escolhendo as cores que mais fazem sentido. E aqui, em alguns momentos, vale mais a pena você estar utilizando essa ferramenta da caneta para fazer esses detalhes do que você usar o pincel mesmo, porque com a caneta você consegue fazer uns traços mais retos e com o pincel depende da sua estabilidade na mão, né? Então a ferramenta da caneta aqui também é uma grande aliada. As duas ferramentas que você vai mais estar usando é a da caneta para fazer esses shapes e também essa ferramenta de pincel, que é realmente a que você vai estar utilizando para pintar alguma coisa e tudo mais. Aqui, além de eu estar utilizando a ferramenta da caneta, eu também faço uma suavização com a ferramenta do pincel. E como vocês podem ver, se eu escolho uma cor que não é predominante, você tem que pintar a parte inteira, no caso aqui da camisa da menina. Outra questão muito importante, como eu já falei, é realmente você saber, né, a ordem que você tá tendo ali para das camadas. Por quê? Porque você pode acabar. Isso basicamente é a parte mais importante aí do design quando a gente fala de vetor. Porque essa ordem de qual camada está para cima e qual está para baixo
vai auxiliar para você ter essas bordas, né, essas margens mais certinhas. Essa ferramenta é uma ferramenta de linha, ela tá ali abaixo ali naquela ferramenta onde a gente tem os shapes de círculo, quadrado e tal. E ela é uma ferramenta que faz realmente uma linha. Então é bom para usar para fazer esses detalhes assim. Então depois que eu terminei o PNG de um dos personagens, eu agrupo tudo em um grupo, né, em uma pastinha ali, pra eu realmente não perder e não me bagunçar nas camadas. E daí a gente vai pro próximo personagem. E como vocês podem estar vendo, ele é um pouco mais simples de fazer, porque ele não tem tanta dimensão assim quando a gente utilizou aquele filtro de cutout. Aqui o maior desafio vai ser realmente a parte da sombra aqui do rosto dele, que é para você fazer essa sombra da mandíbula, né? Então, para não ficar muito estranho, você tem que realmente ir fazendo com calma, ver se tá bom, ver se não tá bom, e é realmente uma experimentação. É uma das partes que mais vai deixar você um pouco frustrada, assim, como vocês podem ver, eu fico repetindo, indo, voltando várias vezes, mas é para realmente acertar e não ficar um personagem meio estranho, com uma mandíbula meio, com a sombra da mandíbula meio diferente. Então aqui eu uso bastante esse visualizar, né, de você deixar visível ou não a camada, para eu poder ter mais ou menos uma direção da imagem original. Então é bem útil você estar fazendo isso e ter mais ou menos ali uma ideia, né, do que fazer para luz e sombras. Não precisa ser perfeito. Quando você vê a composição no todo, então depois de ter colocado o título, o fundo, enfim, toda a imagem, você vai ver que uma coisa ou outra que a gente esquecer não vai dar muito problema quando a gente fala nesses designs em flat design, porque ninguém vai ficar ampliando e vendo, ela errou aqui, ela esqueceu de preencher aqui e tudo mais. Aqui o que eu tô tentando fazer é ver onde eu vou aplicar essa sombra dessa gravata, pra não ficar tão sem dinâmica, né? Então eu coloquei sombra em alguns pontos e daí depois eu acabei modificando e mexendo ali na questão das imagens. Aqui, como eu não quero deixar exatamente tudo em sombra para não ter muita dinâmica, enfim, deixar o mais flat design, né, nesse design sólido possível, eu já troquei também a cor da pele ali do braço dele, coloquei a mesma cor do restante da pele, e daí agora eu tô realmente fazendo os ajustes ali na roupa e nessas bordas que a gente tem do PNG que foi criado.
Como vocês podem ver, gente, não vai sair perfeito, vai ficar meio estranho. Mas o objetivo não é realmente sair perfeito, porque ninguém é um profissional, né? E é sim dar uma dinâmica, ter os elementos ali pra gente conseguir estar fazendo o design. Então, depois que eu terminei o design dele, eu também agrupei tudo em uma pasta, que é pra eu conseguir separar os dois personagens. E agora eu só tô realmente dando uma ajustada nas bordas, né? Eu dei uma ajustada ali nas bordas dela. Ali nesse fundo dei uma aumentada, porque esse vai ser o fundo principal. E daí agora, com esse filtro, o Photo Filter, eu apliquei ele principalmente na imagem dele, porque ela já tava com uma vibe um pouco mais, uma imagem um pouco mais de temperatura mais fria, né, no caso, então tinha mais uma tonalidade azulada, e ele não. Então eu apliquei ali o filtro de imagem para eu poder ajustar ali as cores. Aí, adicionando aqui o título, então eu coloquei ambos os grupos em objeto inteligente para eu poder modificar sem estar perdendo a qualidade, já que a gente realmente desenhou e nenhuma ali das camadas era objeto inteligente, então a gente cria objeto inteligente com tudo. Aí agora eu tô realmente colocando a tipografia, deixar essa vibe um pouco mais high school. E daí, para capas de vetor, a gente não inventa muita coisa em questão de título, em questão de style e tal. Tentar deixar o mais flat design, né, o mais sólido possível. Então, tô tentando ver aqui alguma coisa para talvez dar uma destacada no título, mas no final das contas só usei ali esse essa sombra interna que a gente consegue fazer para dar um pouquinho de dinâmica na foto. Então, modifiquei aqui o fundo para dar um pouco de dinâmica também, para deixar um pouco mais claro e dar o destaque aos personagens. E aqui eu tô só colocando um pattern que eu tenho, que é de uma textura, para dar essa finalização de textura de papel, né? Então, tô procurando mais uma outra textura para estar aplicando também, para dar um pouquinho de dinâmica. Mas, no geral, nas capas de vetorial, a gente não adiciona muita textura, não adiciona muita coisa. A gente deixa elas um pouco mais livres quando se trata de coloring e efeitos. Porque o foco da capa é justamente ser esse design um pouco mais clean, um pouco é, mais natural nesse sentido, né? E no final das contas, você pode ou não colocar uma finalização ali com topaz e nitidez. No caso, eu testei, não ficou bom, ficou muita coisa. E daí eu realmente deixei a capa sem nada e só salvei ali pra PNG, como a gente normalmente faz. E é isso.